Está no ar o programa A Verdade em Foco, o podcast do jornal A Verdade, da cidade de Vitória de Santo Antão. Apresentado por Biraca Baima. Após 14 anos de Jornal A Verdade, estamos iniciando uma nova fase desse veículo de comunicação que vem fazendo o seu papel social na nossa cidade. E nesses 14 anos, nós tivemos a grata satisfação de contar com o apoio da população, o prestígio que a população sempre deu ao Jornal da Verdade. Mas o que hoje nos move são os novos meios de comunicação. Nós temos que estar inserido nesse contexto, e nesse contexto nós estamos aderindo ao podcast. O podcast surge para nós como uma ferramenta importantíssima em uma cidade onde nós temos as mídias via rádio sob controle dos políticos locais. Então, no podcast, você vai ter a opção de assistir, de ouvir, melhor dizendo, os nossos programas disponibilizados para toda a população. E aí, então, nós tivemos o apoio de um grupo de jovens aqui de Vitória de Santo Antão, liderado por Rafael, que a empresa Talking Cast está nos dando esse apoio, esse suporte tecnológico para que nós tenhamos condições realmente de fazer essa comunicação. Vamos fazer vídeos aqui no A Verdade Agora, também na internet, e como consequência o podcast vem aí forte nessa nova forma de comunicação muito interativa via internet. O podcast vai estar disponível no iTunes, YouTube, para você poder ouvir no celular, no caso do iTunes, também no Facebook. Você vai ter essa mobilidade. Então é uma forma nova, é uma ferramenta muito importante que está ganhando muito corpo no mundo inteiro e chegando no Brasil com muita força. Estados Unidos desde 2004 a gente tem o podcast e nós partimos na vanguarda, como sempre aqui em Vitória de Santo Antão, introduzindo essa forma de comunicação democrática, livre. Nós vamos ter liberdade de fazer aqui um bom trabalho, trazer as pessoas para debater, principalmente nesse momento agora que nós estamos efervescendo a política local. Para o ano vamos ter eleições e o nosso foco vai ser exatamente eleições de 2016. Vamos trazer aqui os pré-candidatos, já estamos começando a fazer as entrevistas, também pessoas da sociedade para dar sua opinião, empresários, enfim, todas as classes sociais irão participar aqui do nosso podcast, que a princípio a nossa ideia é fazê-lo toda sexta-feira, para que ele seja veiculado a partir do sábado ou segunda. Eu vou ver aqui ainda com o pessoal da empresa, mas basicamente é isso, é uma nova forma de comunicação, é uma ferramenta fortíssima que a gente está acreditando, apostando todas as nossas fichas nela, e contamos com vocês aqui para que vocês possam interagir, participar via internet, no Facebook principalmente, fazer os seus comentários, suas críticas, para que a gente possa melhorar mais ainda essa nova ferramenta de comunicação. Então eu conto com vocês, estamos abertos para sugestões e participações dos nossos ouvintes a partir de então. Meu nome é Biraca Baima e esse é o Verdade em Foco Podcast. Este vai ser o nosso primeiro programa aqui em Vitória de Santo Antão, através da Verdade em Foco, e nós tivemos a oportunidade de trazer para entrevistar aqui o Dr. Osias Valentim, que é secretário de Governo e Articulação Política do município da Vitória de Santo Antão. Dr. Osias também é um dos pré-candidatos. O nome de Osias está aí nas rodas políticas como o candidato que será apoiado pelo atual prefeito Elias Lira, do PSD. Nós tivemos aqui a oportunidade de bater um papo bastante produtivo com Osias Valentim,
debatemos sobre política local, sobre eleições de 2016, sobre questões nacional. O assunto variou muito, falamos da história da cidade, remontamos à época da década de 70, enfim, bastante interessante. Não percam, ouçam essa entrevista, esse bate-papo, melhor dizendo, com o Dr. Osias Valentim, que vai começar agora. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, graças a Deus. Primeiro, agradecer a você por aceitar o nosso convite de vir aqui conversar sobre política vitoriense, qualquer coisa, né? O assunto deve ficar só registra política, mas o que você quiser. É um bate-papo informal, né? Que a gente vai ter aqui. E perguntar logo uma coisa a você. Não é entrevista, então eu vou só fazer uma pergunta que é uma curiosidade minha. Como é que está o seu ano para 2016, a nível de política? Olha, de um modo geral, Biraca, eu estou otimista em relação ao Brasil, né? Sempre que há eleição, há uma oportunidade do povo se manifestar a sua vocação pela política, a sua necessidade também de participar do processo e de poder substituir aqueles maus gestores, reeleger os bons gestores, que é natural. E isso é bom que você aproxima. Eu sempre costumo dizer que política é uma coisa necessária, até porque a gente vive a política no dia a dia. Tem gente que às vezes fala assim, não, porque eu não gosto de política, porque eu não voto em ninguém. E eu digo sempre, sabe, às vezes é o seguinte, quem é que rege as nossas vidas, a nossa sociedade? É a política. Então a pessoa se abstém de uma coisa que vai influenciar diretamente na vida dela. Eu tenho sempre dito aos meus filhos, aos meus alunos, o seguinte, olha, a sociedade despolitizada entrega nas mãos de uns poucos o seu destino. Então, eu particularmente, o pessoal diz, você vai votar em ninguém, ninguém presta, não, eu vou escolher um candidato. Perfeito. Eu vou escolher um candidato, ou um anticandidato, seja o que for, mas eu escolho, eu voto. Meu voto, ele sempre é positivo. É como a história também comercial. Aí, eu tenho uma cultura comigo que é o seguinte, eu não consumo nada fora de Vitória. Eu vou aqui no shopping agora, graças a Deus a gente tem um shopping, foi um grande ganho para a cidade, e vou para lá. Então, já deixei de ir muito para Recife, para shopping. Não sei se você está também... Eu estou aderindo, meu tempo é que é pouco, do dia a mas dia. Eu já encontrei você lá, inclusive. Eu não tenho ido nem muito ao shopping, nem de Recife, nem de Vitória. Poucas vezes que eu fui para o de Vitória. Fui de Vitória. Tem cinema agora, então, eu consumo em Vitória. Quando eu consumo fora, quando não tem Vitória. Então, nesse aspecto, eu sou muito barrista também. Eu sou muito, né, em relação a isso. Você estava falando também da política nacional. É um bom tema, né? Hoje, a gente vê o Brasil como é que ele... A gente vivencia hoje um fato atípico, né? Um momento atípico na política do Brasil, quando a gente começa a conviver outra vez com a recessão. Há muito tempo a gente não via essa palavra na vida do brasileiro, né? De tudo. E todos nós sabemos que a cada dia, cada momento que a gente liga a televisão ou abre os jornais, a gente está convivendo hoje com essa realidade que é a queda de receita, estamos na contramão da economia, quando eu costumo dizer, e a gente precisa reagir, porque pior do que a crise, ao meu ver, é o desânimo, é o pessimismo. A gente não pode se entregar só à crise ou só ficar de lamentações. Existe um dito popular, se você me permite, diz que enquanto um chora, outro vento lenço. Isso é verdade. Então, alguém ganha. Alguém ganha. É verdade. Tem alguém comprando alguns bens caros, hoje com preço muito razoável, muito barato, porque tem dinheiro. Está levando vantagem. Essa crise não pode perdurar por mais anos. A gente tem que superar esse momento. E aí aquelas pessoas que compraram de algumas pessoas que estão imprensadas financeiramente, levaram vantagem. E vão ganhar dinheiro, sem dúvida alguma, que soube investir nesse momento. Então a crise ela não atinge 100%. Não pode atingir. De jeito nenhum. E aí para o ano que é 2016, estamos aqui há 14 meses de uma eleição, já não está tão longe assim como a gente pensa, aí o povo não respira outra coisa de ser política. É verdade. Porque nós imaginamos que na política, na eleição municipal, que começa pelo município, né, a vida política de todo o país. Na verdade, o país, o quê? São os municípios. A base, né? A base política da nação são os municípios. Os vereadores, que eu costumo dizer, eles estão a um palmo de distância dos eleitores. O prefeito, por sua vez, são os patriarcas da pobreza, principalmente, porque acham que os prefeitos vão resolver tudo. Mas é a partir dos municípios que as câmaras do Federal, Senado e Assembleias poderão levar soluções para que a gente realmente reverta esse quadro de crise, de recessão
inclusive de ética, que a gente está vivendo uma crise financeira, ética e moral. Mas uma coisa positiva que eu acho é o seguinte, a gente nunca teve, em toda a história da República, um período tão fértil e tão democrático em relação às investigações que estão acontecendo. Ultimamente eu estava agora vendo na internet que a Corregedoria negou o pedido da não abertura de investigação a Lula. Estão investigando Lula. Ninguém está culpando ele de nada, mas antigamente isso era impensado. Você pensar um cara desse, que era o Galvão, multibilionário, um cara desse, dessa andar da Odebrecht, na cadeia. Na cadeia, pessoa saindo algemada. Vai passar só 15 dias. Não, já foi um avanço enorme isso, entendeu? Então, políticos hoje você vê deputados federais presos, caçados, né? Ex-ministro como Disseu. Muita gente está vendo isso com uma ótica negativa de corrupção. Eu estou vendo isso positivamente. Eu vejo também. Apesar de ser assim, notícias desagradáveis para o nosso convívio social, mas é uma realidade. A gente vê jovens delegados da Polícia Federal, ministros, promotores e procuradores da União, tudo pessoas jovens, mas impondo-se diante da lei. E a gente vê que muitas pessoas que eram consideradas quase que intocáveis, né? Eles estão começando a entender que a coisa não é para brincadeira. Então, apesar dessa crise, dessa decepção, dessa roubalheira que ocorreu no nosso país, ele está servindo de exemplo para que futuramente, além de um futuro muito breve, que as pessoas não entrem em canoa furada, procurem dignificar suas empresas, não participar de falcatruas, que é muito comum. A impunidade é um grande incentivo para que você entre por esse caminho. E o Brasil sempre foi o país da impunidade. E aí a justiça, pelo menos a Polícia Federal e a Justiça Federal também, ela tem mostrado que não está para brincadeira. E eu acho isso muito bom nesse momento, apesar das notícias serem assim, constrangedoras, né? Principalmente para os jovens, as pessoas que esperam tanta coisa boa no Brasil. Uma questão local assim. Eu estava conversando com as pessoas essa semana sobre o quadro único que Vitória vai passar agora. A gente, nesses últimos anos, eu não sei, 30, 40 anos, a gente nunca teve uma situação que a gente está tendo agora. Vários aspectos. Primeiro, Aglailson não é candidato, Elias não é candidato, eles vão ter os candidatos dele. E todos os candidatos, a princípio, são novos. É verdade. Sempre tinha um deles com alguém novo, como foi o caso de Elias contra Demétrio, mas agora todos são novos. Basicamente, eu acho que, independente do apoio, a igualdade está sendo o equilíbrio, né? Seja quem vier a ser o futuro prefeito de Vitória, é o que você está dizendo, vai ser gente nova. Porque se você fizer um resumo na história política de prefeitura de Vitória Santo Antão, você resume em 4 grandes líderes políticos que governaram Vitória, começando por Zé Augusto Ferreira de Moraes, né? Foi um grande administrador, as pessoas dessa geração mais, sei lá, da minha faixa etária, não pode esquecer da figura ímpar que foi o seu Zé Augusto Ferreira de Moraes. Governou Vitória por 2 vezes, 8 anos. Você somando a 14 anos de doutor Ivo Queiroz, que ele teve 2 mandatos de 4 anos e um de 6. Então, você tem 14 com 8, 22. Somando-se mais 8 anos do grande líder político também, que é José Aglailson, você chega a 30 anos. E Elias, concluindo seu mandato para o ano, com um mandato de 6 anos e mais 3 de 4, chega a 18 anos. Então, resumindo, 48 anos. São 48 anos de Vitória Santo Antão, meio século praticamente, na mão de 4 gestores. Então não dá tempo de você pensar quem poderia ser prefeito nesse espaço de tempo, quem poderia ter ganho para Elias em alguma dessas eleições, quem poderia ter ganho para Aglailson. Esqueçam isso. Esses 48 anos é fato real. Vitória passou por esses 48 anos, a gente está passando, né? Exatamente. Que Elias concluiu Estamos no processo. Seu mandato para o ano. Então, seja quem for vir a ser o novo prefeito de Vitória, vai ser uma nova história em Vitória. Sem dúvida. Claro que tanto o grande líder como é Aglailson e Elias Lira, certamente um dos dois poderão fazer o candidato que eles indicarem, sem também desmerecer uma terceira via.
A gente não pode desmerecer que nós temos bons quadros. Bons quadros. Uma das coisas que eu achei interessante, nessa eleição, eu fiz parte do grupo de Agrailson. Quando eu digo fiz parte, na verdade, eu era do grupo de Clodoaldo Torres, que foi um deputado que a gente teve Lembro aqui. dele. Eu trabalhei com ele na Assembleia Legislativa. Sofreu um atentado. Em Afogados. Recebeu... Na época do MDB. Exatamente, está com uma boa memória. Lembro. Levou um tiro na mão. O microfone foi que salvou ele. Então eu vim para cá, para Vitória, para trabalhar para ele, para a eleição dele, e me aproximei de Agrailson. Na verdade, eu nunca trabalhei com Agrailson. É um mito que ficou na cidade, que eu era do grupo dele, não era, do grupo de Clodoaldo, amando dele, numa missão política para ganhar votos e apoio para deputado federal. Uma dobradinha, exato. Naquele momento. E eu conheci Vitória a partir daí, que eu morava em Recife, eu ainda comecei a conhecer Vitória, vim para cá e vi realmente uma força muito grande na época de Ivo, né? Ivo era o prefeito, e o grupo era composto por Elias Lira, que tinha sido em 82 eleito por Ivo. Com o apoio do doutor Ivo. Isso, Aglailson e o próprio Henrique. Mas o Henrique já era uma figura mais apagada. Eu vou te contar uma história engraçada de Elias. Eu nunca tive, a não ser agora, nessa campanha passada, perto de Elias. Realmente eu estive muito próximo dele, comecei a conhecer ele politicamente e a respeitá-lo também em alguns aspectos. Ele sabe ouvir. Tem algumas coisas que só você se aproximando. É verdade. Não é verdade? É aquela história. Quer saber quem é? Chegue perto. Eu era da Cevite. Vou contar uma historinha linda para você. Ninguém sabe se é Vitória. Então, eu estava fazendo um sítio aqui, estava eletrificando, e eu era responsável pela eletrificação. Eles eram amigos, eles eram realmente, sempre foram, nunca foram. É uma coisa que o pessoal acha que tem que ser inimigo em política, e não é bem assim. Não é por aí, não, absolutamente. Adversário político é uma coisa. Você vê, inimigo é outra coisa. E uma coisa que Vitória tem que entender é o seguinte, é que essas rinchas políticas, o município não vai para lugar nenhum, não cresce, um fica atrasando o outro, enfim. E esse grupo de Ivo, inclusive eu botei no jornal passado, era muito unido, exceto Henrique. Henrique sempre foi muito arredio, porque queria ter a vez, aquela coisa, né? Queria prioridade, aí, né? Veja, por ser irmão, inclusive, de um grande líder que foi doutor Ivo, ele queria um privilégio especial, só isso. Mas... E eles entre si se entendiam bem. Essa questão mesmo da eletrificação, o que é que aconteceu? Aí a Gladys disse, ô Biraca, manda pegar um transformador meu lá em Elias. Elias tinha uma caminhoneta vermelha. E em cima o transformador. Hoje ele não possuiria mais essa caminhoneta. Não. Hoje não. Ele vai botar de amarelo. Eu mando pegar, Elias dá a chave. Só que quando eu mando deixar de volta a caminhoneta, o transformador não estava lá em cima. Aí Elias perguntou, cadê meu transformador que eu mandei ajeitar? Aí eu disse, senhor Elias, o transformador foi colocado lá em Aglailson. Só que ele é um cabo muito sem vergonha, eu vou ligar para ele agora, ele vai me pagar o transformador. Então eles tinham essa relação de intimidade, de proximidade. Eles sempre se respeitaram. Sempre se respeitaram. Antes mesmo dessa diversidade política, Elias e Aglailson tinham um convívio de empresários. É verdade. Aí depois foi assim, incrementando-se a diversidade política, até porque Elias caminhou já sem doutor Ivo, começou a caminhar sem apoio do grupo de Aglailson, né, já lança Breck contra o próprio Ivo. Já lançou Breckfeld, e depois candidatou-se a deputado, onde conseguiu 3 eleições, passou 10 anos na Assembleia. Só ter vida própria. Então, né? Exatamente. Então, criou-se assim, um clima de maior diversidade, né, de política. Né? Não inimizade pessoal, de vez em quando, naturalmente, até hoje, recentemente, Aglailson Júnior e Joaquim Lira, que é uma nova geração, que também está chegando na Assembleia, tem um contato pessoal, se cumprimentam, se conversam. Né? E que é muito saudável. Né? O momento político passou, né? As eleições passaram. Desamaram-se os palanques. Ambos são deputados, têm o mesmo privilégio, inclusive todos apoiam, né? Dão uma sustentação à base política do governador Paulo Câmara. Enfim, as coisas têm mudado aos poucos e a gente está nessa expectativa que temos assim uma eleição muito sadia, muito interessante, inteligente também. É bom que se trabalhe com inteligência, porque Vitória de Santo Antão hoje requer muita coragem para governar Vitória. Eu costumo dizer que o histórico político de doutor Ivo, de Zé Augusto, de Aglailson e de Elias não vai apagar tão cedo.
Então, qualquer sucessor do governo Elias Lira, se prepare, que o povo vai cobrar. Quando você cria uma dificuldade, você vai, é impossível, não estou fazendo. Mas o prefeito Elias faria. Se fosse outro prefeito, também faria. Então, você vai enfrentar dificuldades de ordem financeira, de ordem de austeridade também. Se não tiver austeridade, você vai ser engolido aí por qualquer pessoa leiga, que às vezes desconhece a realidade do município. Então, a gente vai começar talvez uma nova era e, naturalmente, se eu depender de mim de conviver com essa futura geração, eu vou sempre dizer, olhe para trás e tire os bons exemplos que esses grandes líderes deixaram para nós. Dizer Augusto, Dr. Ivo de Aguiar e Elias Lira, que nem tão cedo saíram da mente das pessoas que vivenciaram, né? Essa metamorfose. Cada um tinha a sua forma de administrar. De trabalho. Uma questão, já que a gente está falando de Vitória, interessante. A gente começa a fazer hoje um levantamento, a partir do mês que vem, com umas pesquisas que a gente sempre faz anualmente. Aliás, em período de eleição, um ano antes da eleição. Eu faço um ano antes da eleição, depois faço em fevereiro e a partir daí começo a fazer as pesquisas até... Dentro do calendário eleitoral. Certo? Eu não fiz pesquisa ainda, é só o que o povo fala, o nome dos prefeiturados, né? Porque parece que quem indica os candidatos são as pessoas na rua. É interessante isso. Né? Ninguém lançou candidatura, ninguém sabe quem é candidato, ninguém sabe de nada, mas o povo já começa. Já comenta. Então falam muito em Dr. Osias, que é a secretária lá da prefeitura, viu? Secretário de governo. Secretário de governo do município. Falam em Dr. Paulo Roberto, que é da Facol. Falam em Zé Catinga, que é um empresário nosso aqui, amigo nosso. Falam em quem mais? Falam em Edmo Neves, ex-presidente da Câmara, que também... E vereador, né? Vereador. Ex-presidente e atual vereador. Que veio do grupo de Elias, né? E recentemente, falando de Zé da Juliana, né? Zé da Juliana com o pessoal. Na eleição passada, Zé tentou ensaiou o PV. Ensaiou a candidatura, mas depois desistiu. Quem ficou candidato foi Jailton, né? Foi Jailton. Fortaleceu o Jailton. Mas aí Jailton não fala em candidatura. Então esses 5 nomes, né, que estão mais em evidência. Estão na boca do povo é porque alguma coisa eles têm para estar na boca do povo. E recentemente, para minha surpresa, que eu achava que ele nunca ia poder ser candidato, Alexandre Ferri. Aí falam agora em Alexandre Ferri, devido até essa ascensão dele agora foi eleito agora vice-presidente estadual, diretor estadual. E você sabe que Jarbas com Raul Henri, eles têm um projeto maior dentro do estado, eles querem crescer o partido e começam pelas grandes cidades. Aí falam em Zé Catinga pelo PMDB, falam em Alexandre, mas Alexandre tem aquele impedimento da Pitu, que sempre foi uma trava para ele dentro, seria um bom nome também. Seria mas deixa eu te perguntar uma coisa, o que é que você acha que falta hoje para a Vitória? Se você fosse prefeito hoje, Osias candidato, Osias eleito, Vitória, o que é que tu acha que seria as tuas primeiras ações, a tua prioridade hoje, já que seria um governo de continuismo, não de administração, mas político, né? Você viria de um grupo político para continuar. É perfeito. A gente hoje tem que priorizar, chama-se saúde e educação. Nós sabemos que a saúde ela é precária quando você não tem obras de saneamento. Então, aí você deixa de gastar na infraestrutura e passa a gastar no medicamento. Aí você parte para as ações sociais. Hoje temos alguns CRAs na cidade, Elias agora pouco certamente vai ampliar também, e a gente encontra muitas dificuldades hoje de manter essa estrutura que o governo federal propõe para os municípios e depois difícil fica a manutenção dos mesmos. Então eu diria que, não eu em si, mas eu acho que qualquer sucessor de Elias deverá ficar muito atento para que tenha muita competência para conduzir o município, no mínimo mantendo a estrutura que Elias Lira está deixando o Vitória de Santo Antão. Só a nível de posto de saúde hoje, nós temos 29 postos de saúde em atividade. E provavelmente, antes de Elias terminar o seu mandato, ele vai chegar a 33. Então, eu diria que ampliar postos de saúde seria um precoce,
vamos pensar de atender com dignidade Os que já estão aí. todas as pessoas que necessitam dos serviços de saúde através dessas unidades básicas de saúde. Expansão de postos de saúde é a expansão física. Tem que ter humanização, atendimento, remédio. Agora mesmo o Ministério da Educação também colocou, quase que impondo aos municípios, não é só Vitória, mas a gente foi um dos primeiros municípios a aderir o PNAC, né? PNAC. O Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Exato. Então é muito sério isso, porque as escolas que matriculam as crianças com 4, 5, 6 anos, às vezes as professoras ainda não estão preparadas para alfabetizá-la repentinamente. E às vezes chegam crianças com 8 anos de idade, ainda sem ler direito, sem saber escrever direito. Então hoje já existe esse programa para que a gente incremente a educação infantil. 4 anos, 5, 6 anos, a criança tem que saber ler e escrever. Que é a base, né? A base. Então isso a gente também tem que aderir esse avanço. Isso são propostas do Ministério da Educação. E aí eu volto agora a falar sobre a estrutura que o prefeito Elias Lira certamente deixará para o futuro de Vitória de Santo Antão. Temos hoje pelo menos 69 escolas na rede municipal. Então, eu diria que a gente precisa de mais escolas. Você está falando precisa também rural, de né? melhor qualidade das escolas. Todas as escolas. Todas as escolas. Todas as escolas. Então, a gente hoje, você sabe que todo ensino fundamental hoje É municipal. é municipal. Ensino médio hoje, só o Estado. Então, o 3 de agosto, recentemente, eu estava lá fazendo uma visita, que em breve nós vamos fazer 70 anos de existência do 3 de Inclusive, agosto. eu fiz concurso pela primeira vez. Nunca tinha feito concurso para professor do município. Eu sou do estado, né? Eu fiz agora. Eu digo, o outro eu não tinha feito. Isso é muito bom. O outro eu não tinha feito. Isso é muito bom. Mas passei. Passou. Olha o tempo afastado de livro, estudar. Mas Passei é por muito bom. concurso. Agora você vai enfrentar outro público, né? Porque agora lógico. você vai ser professor de ensino fundamental. Fundamental, né? Aí voltando ao 3 de Eu agosto. não sei se teria muito a ver comigo, mas... Não, tem. Você ainda tem alguma coisa de criança. Você vai conviver bem com essa geração que é o futuro do Brasil. Mas voltando ao 3 de agosto rapidamente, eu quero dizer a você o seguinte: ensino médio acabou 3 de agosto. Então temos hoje uma população de quase 3 mil alunos no 3 de agosto. Então você vê, tem crianças que vão à escola. Você estudou no 3 de Só agosto? Não. estudei. Eu também. O 3 de agosto foi a maior escola pública, a melhor escola pública da região. O 3 de agosto me emociona quando eu falo 3 de agosto, porque eu estudei lá 7 anos. Naquele época era o ginasial, não era fundamental. Exato. Então eu estudei 4 anos de ginasial e 3 de científico. É o Mário Bezerra. A outra escola também, que eu me orgulho de falar dela, é o Grupo Escolar Municipal Pedro Ribeiro. Aliás, eu só estudei em 2 escolas públicas em Vitória. Pedro Ribeiro e 3 de agosto. Foi 5 anos de Pedro Ribeiro e 7 anos de 3 de agosto. Então eu nunca tive o privilégio de estudar em escolas particulares e caras, né, e boas, como temos hoje. Só em Vitória não, nas cidades vizinhas, Recife principalmente. Mas foi o 3 de agosto hoje que a gente hoje chega lá, vê um pouco diferente, não vê ensino médio, só vê crianças. No máximo 14, 15 anos. Mudou muito aquilo ali. Então a gente também tem que ter esse cuidado. Então, agora precisa de uma reforma aquele prédio do 3 de agosto. Precisa. Eu até inclusive eu conversei com o prefeito recentemente para a gente, a partir de deixar passar esse período chuvoso, pensar logo de pintar o 3 de agosto, vai fazer 70 anos de história o 3 de agosto. Certamente entre outubro e novembro. Você ainda pegou o Mário Bezerra, Carlos, lá no 3 de agosto? Birajara. Já foi Birajara. Você já pegou aqui você pegou pessoas assim, eu diria assim, mais amável. Mais amável. O professor Birajara foi meu professor da... Era vice de Mário Bezerra, foi vice de Mário Bezerra. Mário Bezerra... Eu passei por todo isso. O professor Birajara foi meu professor de literatura, no científico, e o Dr. Mário Bezerra foi meu diretor durante os 7 anos. Ele foi meu professor de português. De português. O aniversário dele era igual com a minha data, né? 24 de março. Então 3 de agosto era dia de festa, era meu aniversário e do Mário Bezerra. Eu ainda tenho essa recordação muito feliz. Por sinal, no Pedro Ribeiro, minha diretora também completava no dia 24 de março. E Mário Bezerra era tão forte politicamente, deixa eu dizer uma coisa pra você, entrava prefeito, saía prefeito, ninguém mexia com o Mário Bezerra. Ele tinha aquela... Ele estava acima da ele tinha aquele comportamento assim, singular, aquele diretor diferenciado. Sabia se impor, um bacharel que estudou para ser aquilo que ele sempre foi, muito educado, muito atencioso, austero também. Austero demais. Principalmente quando o Santa Cruz perdia.
dentro da sua visão hoje, assim, como cidadão, esqueça Osias, secretário, você já foi presidente de Câmara, eu sei que você tem uma vida, assim, um currículo bom, mas quem você via hoje na cidade com o perfil de administrar essa cidade hoje? Olha, fica difícil falar, porque você falou... Se você fosse votar em alguém hoje, olha, eu vou escolher uma pessoa para administrar a cidade, para ser prefeito, dentro dessa competência que você acabou de falar, que tem que ter esse conhecimento todo. Quem é que você acha que hoje, no contexto político, poderia assumir esse espaço? Seria petulância minha dizer que eu me sinto com uma competência suficiente de administrar a Vitória. Mas não quer dizer que não temos outras pessoas. Não, você falou mesmo em Alexandre de Ferre. Alexandre de Ferre é uma pessoa que tem experiências internacionais, né, de administrar a indústria. Ele hoje é secretário da Indústria e Comércio de Vitória, tem um bom relacionamento com os grandes empresários de Vitória. Bem relacionado. Como você falou do PMDB hoje, ele tem um respaldo de um partido hoje que está dominando o país. Né? A Câmara e o Senado hoje são governados pelo PMDB. E olha, se Dilma renunciar hoje ou amanhã, o PMDB vai para a cabeça da nação, vai tomar conta do país. Então você vê uma boa referência. Já anunciou que lança candidata a presidente. Né? Você falou em Zé Catinga aí também distante. Zé Catinga, como empresário, ninguém pode questionar que é um empresário bem sucedido. É verdade. Então, se você focar a figura de um professor, de um diretor, de um empresário, de um industrial, todos se sairão bem como administradores. Agora, é preciso ter a radiografia do município na mão já. Porque se você imaginar, tomar conta das obrigações que tem como gestor a partir do momento de ganhar, sem reeleição. Não tem reeleição. Olha, você vai passar 50% do seu mandato aprendendo a administrar. Porque vida pública não é brincadeira. Eu tenho dito isso muito aqui. Inclusive, eu conversei com alguns candidatos, pré-candidatos, eu não vou citar nome, e eu dizendo o seguinte: fulano, veja bem, exatamente o que você falou. Quando você vier tomar pé do que é uma prefeitura, que é diferente do seu negócio. O seu negócio é comprar, vender, pagar os impostos, pagar as taxas e só. E a concorrência. Lá não, lá tem toda uma burocracia. Às vezes você quer calçar uma rua, você não tem ideia da burocracia que é calçar uma rua. A vida pública, a administração pública é muito diferente. E Vitória de Santo Antão principalmente. Porque Vitória de Santo Antão, nos últimos 5 anos, foi o município que mais cresceu no estado de Pernambuco. Crescimento, inclusive, me desculpe só te interromper, é o seguinte, que industrial, que não foi transportado ainda para a parte humana. Você vê o seguinte, a cidade não estava preparada, como o Pernambuco também não estava preparado, não foi só a questão de Vitória, para absorver um desenvolvimento tão rápido desse. Você veja que tem indústrias hoje aqui, Carlos, trazendo gente de fora. A Suape, você sabe que vinha da Coreia, do Japão, pessoal, porque não tínhamos qualificação de mão de obra. Então a gente ficou com o quê? A gente ficou com o substrato da mão de obra dessas indústrias. E essas indústrias só vão começar a render, a gerar riqueza. A maturação dessas indústrias vai ocorrer na próxima década, talvez, né? Exatamente. Entre 5 a 10 anos é que ela começa a se maturar. Mas que foi muito bom. Hoje o perfil urbano de Vitória, se você passar ali onde era o antigo Parque de Exposição, um shopping. A chegada da cidade criou um novo paisagismo. Um novo paisagismo para a cidade. Você chega hoje em indústrias, no local onde só tinha mato, hoje você está no parque industrial. E quando você falou aí sobre o problema de qualificação, foi aí onde nós, sempre eu faço essa referência, a gente fez parcerias muito importantes com o Senai, com o Senac, com o Sebrae, para qualificar algumas pessoas que ficaram assim a ver navio. As indústrias chegando e não tinha competência, capacidade, não estavam preparados, né, para trabalhar nessas indústrias nesse primeiro momento. E graças a esse empenho do governo Elias, a gente dos últimos 5 anos, pelo menos 12 a 13 mil pessoas passaram por algum aprendizado, o gesseiro, o frentista, o pedreiro, o pintor, a cabeleireira, a manicure, diversos cursos promovidos pelo Sebrae em parceria com a Prefeitura, e aí vinha o Senai, vinha o Senac também, enfim, a gente se preocupou muito com isso, nessa gestão. Isso. E a gente não está desfrutando ainda, como você disse bem, ainda não está ainda do jeito que nós gostaríamos. A gente vê boa parte das pessoas que trabalham nas indústrias, quem ganham bem não são de Vitória. Né? É verdade. Algumas pessoas de Vitória que trabalham nessas fábricas Sadia e a Craft principalmente,
A mão de obra qualificada mesmo não é nossa. Infelizmente, aquele Cibicherai, aquelas pessoas de salário mínimo e meio, no máximo. Mas a gente vai melhorar isso, se Deus quiser, porque Vitória não pode parar, a infraestrutura está montada, o prefeito tem muito cuidado com isso, inclusive quando se fala de atrair uma fábrica, doar um terreno, os incentivos fiscais, a gente tem tido muito cuidado para que esse pessoal não tenha um incentivo fiscal muito prolongado e depois que usufruir de 10, 15 anos de faturamento de Vitória, de repente fecha as portas e vão embora. Uma coisa interessante também, sabe, de se falar, a gente ouvia muita crítica com a desordem urbana de Vitória. E realmente era uma coisa terrível você estar na cidade há 8 anos atrás, 10 anos, era um caos. Você se lembra disso? Eu também me lembro. E nós tivemos realmente uma melhoria muito grande. Então a gente fala mal das praças, eu falo super bem das praças de Vitória. Eu acho que é um espaço público comum que é fundamental, é básico. Você ter um espaço para onde você ir com sua família, além do paisagismo, humanizou. Né? Agora veja, tem um aspecto também importante. Eu não falo nem de questão de buraco, de asfalto, eu não falo disso. Isso é uma questão de manutenção, isso ainda nem obra, isso é manutenção. Mas uma das coisas que eu acho ainda que é um ponto neurálgico na cidade é nós não termos um mercado público descentralizado, né, no local onde a gente possa colocar todos esses feirantes lá com uma certa estrutura, porque o que está aqui hoje não atende nem bem a eles e nem a população. Esse mercado público mesmo, Messias, eu tive a oportunidade de tirar umas fotos lá dentro, está praticamente parado. Então são essas ações. Aí muita gente acha assim, não, se eu for falar em feira eu perco a eleição. Eu digo, não é bem assim. Itaia de Caruaru, a maior feira da América Latina. Vá lá hoje e pergunte para aqueles feirantes se eles querem voltar. Não querem. A de Garanhuns foi a mesma coisa, a de Gravatá foi a mesma coisa. Nós temos 21 ruas aí tomadas pela feira. Então, nós temos uma área boa? Temos 2 áreas boas. Temos lá onde é hoje o parque de eventos, que está sendo utilizado. Eu estive olhando aquela área enorme, já está toda asfaltada. E temos outras áreas que poderiam ser utilizadas também perto da avenida, não seria um problema maior. Então eu acho que a reurbanização do município, sabe assim, a Zona Azul, podem criticar quem quiser, eu achei uma excelente ação. Organizou muito. Tem problema? Tem, vai ter que se ajustar, mas foi excelente a ação do governo Elias. E propicia, né? As pessoas que vêm de fora comprar algum mercadoria no comércio de Vitória não tem onde estacionar. Eu não tinha deixava de comprar, deixava de render, né? Trazer divisas de receita para o município, porque não tem onde estacionar. E a Zona Azul, inclusive, ela começa a atuar depois de 9 horas. Até 9 horas da manhã, você leva seu menino na escola, faz o que quer, o seu filho, para numa farmácia, para na porta do banco, resolve tudo. E quando dá 6 horas da noite, acabou. Só de 9, apenas 9. No sábado até uma hora. Até 1 hora. E você, tanto na cidade que chega de fora, encontra algum espaço para estacionar. Né? Que coisa que não tinha. Né? Coisa que não havia. Então isso aí dispensa comentário, até porque a gente tem pesquisa onde mais de 80%, né, aprovaram a Zona Azul. O futuro administrador de Vitória certamente não vai desfazer. Não, vai aperfeiçoar. Vai aperfeiçoar. Não pode ser. Feira livre é um problema de décadas. Existe, inclusive, um processo, uma ação civil proposta pelo Ministério Público com relação ao problema da Feira Livre de Vitória de Santo Antão. Não sabia. Porque existe. Ocorre aqui algumas pessoas se sentem prejudicadas quando chega sexta-feira à noite. Se tiver com o teu carro na garagem, não sai mais. Né? As pessoas, às vezes, se sentem assim, confinado, sem poder ter o teu carro, porque tem a feira do sábado. No sábado. Mas é um problema social muito sério. A feira cresce a cada dia. Você falou de pátio de eventos aí. O pátio de evento, se muito abrigaria a Feira do Paraguai. Chama a Feira do Paraguai, aquele trecho ali do Caxias. Em frente ao mercado. É preciso se ter, e já tem esse levantamento, a gente precisa ter, no mínimo, uma área de 8 hectares. Para acomodar com dignidade todos os comerciantes ambulantes, aqueles fixos que a gente chama ali de feira, que passaram a construir alvenaria, tem todo tipo de construção. Tem pessoas que moram ali em alguns estabelecimentos. Tem ali. Muita coisa ali alugada. Não é do feirante, é de fora. O dono mesmo é o município, viu, gente? Não, exatamente. O solo, o terreno é do município, ninguém é dono de nada. Ninguém é dono de nada ali, é verdade. Quem pagar uma taxa simbólica aí para dizer que ocupa o solo, não quer dizer que é dono. É verdade. Mas isso é preciso fazer um trabalho muito com pesquisa, dividindo a responsabilidade com as pessoas, com a sociedade.
Porque se você pensar de remover o Fernando daquilo ali, você falou em perder a eleição, não tem um que ganhe uma eleição mesmo não, imaginar que vai remover a Feira de Vitória. O Ministério Público, uma vez, me questionou, eu sou doutora, a senhora está aqui para 5 ou 6 anos. Eu tenho 60 anos de Vitória. Minha mãe era feirante, negociava ali na Praça do Caxias, onde eu já fui invadido também. Então, eu conheço a história de Vitória. Eu lamento tudo isso. Um dia isso vai ser resolvido. Agora é preciso haver um trabalho conjunto. O município em si ele não resolve só. É preciso fazer uma parceria a partir do governo do Estado. Porque também tem a questão social. Onde o Estado possa doar uma área. Uma área grande. Interessante. Muita gente acha o seguinte, remover por remover. Não é assim, é uma questão social. Não é do pessoal que está lá, eu entendo. Mas o município assumiu a responsabilidade social, quando permitiu. Quando permitiu. Eu lembro que no segundo governo de Elias, até 96, quando o Brackfeld ganhou a eleição, né? Elias deixou aquela subida ali da Praça da Bandeira, aquela outra que tem. Vai estar no mercado. Ele deixou aquele livre. Havia carro ali, você chegava ali, hoje é uma das farmácias, onde era a Casa Pérez. Você subia livremente ali, saía na Vidal de Negreiros, não tinha vaga. Após o governo de Breck, começaram a voltar a invadir e hoje está intransitável. Eu costumo dizer, se houver um incêndio ali que Deus nos livre, não entra o carro de bombeiro, não passa um jipe. Não tem como fazer. Não entra um jipe, imagina um caminhão tanque. Mas você concorda que ali é uma questão... feio, né? Parece uma favela. Feio, favelado no centro da cidade. Eu peguei aquela feira ali ainda, Carlos, quando era aquelas empanadas ainda, aquelas barracas de desmontável de pano, e quando era na feira, na sexta, eles botavam os bancos, no sábado, no domingo tirava. Quando a gente chegava no domingo ali, não tinha, era um pátio vazio. Eu tenho foto, inclusive, antiga aqui daquela área. Eram removíveis. Mas aí, um determinado governo, não vale a pena, começaram a construir a alvenaria, e de lá para cá proliferou e você vê o que tem. Eu não sou engenheiro nem arquiteto, Biraca, mas eu tenho um desenho na minha cabeça aquilo ali. Eu gostaria de ganhar a loteria, a Mega Sena, para fazer isso por conta própria. Porque eu amo minha terra, nasci nela, tenho fé em Deus e terminar meu estilo de vida aqui em Vitória Santo Antônio. Mas eu sonharia com aquilo ali. Imagina um shopping centro popular, com 5 mil lojas, com 3 ou 4 pavimentos. Né? Todo mundo contribuindo em forma de condomínio, o município arrecadando, a pessoa que viesse comprar encontrasse ali uma limpeza, cada pavimento com uma atividade. Uma atividade, né? Exato. Eu imagino, eu fui a São Paulo uma vez, ou 2 vezes eu fui a São Paulo. Cheguei num dia, saí no outro. Não conheço muito São Paulo, não. Mas eu vi algumas galerias ali, perto da Avenida Paulista, né? Chama aquela rua muito falada, 24 de março, não? 24 de março, né? 25 de março. 25 de março. Eu entrei em 2 ou 3 galerias ali, só era sapato, era um mundo de sapato. Eu vi outra só roupa jeans. Aí eu imagino uma coisa dessa no centro do comércio de Vitória Santo Antônio. Eu fiquei com aquilo na cabeça, rogo muito a Deus, se um dia eu ganhar a Mega Sena. Mas você acha assim? Eu construiria e fazia uma doação gratuita ao meu município. E daí para frente o povo ia ter uma vida melhor. Tu não acha, aqui para nós dois, assim, bem particular, tu não acha que se houvesse um trabalho bem feito, lógico, não é um trabalho para 1 ano nem 2, um trabalho muito bem feito, muito bem pensado, planejado, nessa mesma área que a gente está falando, esses pavimentos. Era possível. O município não pode fazer isso. Seria possível. Mesmo aquilo que eu disse a você, longo prazo. Tem que haver um conjunto, tem que haver um apoio financeiro do Estado. Um aporte do Estado. Não vamos pensar nisso agora, que está todo mundo quebrado. Um aporte, inclusive, do governo federal também, né, que faz parte. Tem ministério. Ministério da Cidade. O Ministério da Cidade pode contribuir com isso. E também uma participação em massa da população, inclusive das pessoas que seriam beneficiadas. Né? Você vai sair de um cubículo aqui de 4 metros quadrados, ou de alvenaria, ou de tábua, ou de zinco, você vai para um shopping com beleza, organizado, com clima, né? Climatizado, né? Que chama, né? Enfim, eu imagino. Embaixo uma área para estacionamento, qualquer coisa. Seria, né? Seria fazer né? Tudo é possível. Até a topografia contribui. Se você imaginar que ali tem uns 5 ou 6 metros de desnível, a Praça da Bandeira, se tivesse ocupada, daria uns 5 ou 6 metros de desnível. Ali seria um estacionamento na parte terra, absurda. Enfim, a gente teria talvez o maior shopping centro popular do Brasil, porque a área nós temos. Mas é uma coisa muito complexa, requer
muito empenho, também muito dinheiro, né? E não se pode também remover aleatoriamente e dizer, olha, você vai ficar aqui um ano sem ganhar dinheiro para construir. Não pode. A questão social São 5 ou 6 mil famílias em sobrevividade. tem que ser muito bem pensado. Muito bem pensado. Para praticar. Eu tenho, inclusive, como proposta, não apenas como secretário de governo, mas como cidadão vitoriense, é a gente pensar de elaborar o nosso plano diretor o mais urgente possível. O plano diretor que está aí está caduco. Né? E não adianta falar de plano diretor só com meus conhecimentos, eu elaborar um plano, mandar para a Câmara e a Câmara aprovar. É preciso envolver toda a sociedade. E aí vem a Igreja Católica, vem a Igreja Espírita, vem a Igreja Evangélica, vem o Laio, vem o Rotary, vem a indústria, vem o comércio. Enfim, o plano diretor do município, eu acredito, eu ainda falava agora um pouco com o prefeito, mesmo no último ano da sua gestão, prefeito, vamos ver se a gente instala um tipo de uma constituinte, né? Um grupo de pessoas, envolvendo naturalmente a Câmara de Vereadores também, para a gente elaborar um plano diretor. É dentro desse plano diretor que a gente pode chegar. Se não a curto prazo, mas a gente tem que fazer um plano diretor no mínimo da próxima década, que os futuros gestores tenham esse compromisso de honrar aquilo que nós estabelecemos no plano diretor. Porque, na verdade, o plano diretor não é um plano de governo, é um plano de Estado, ou seja, de Estado. De Estado. E a gente precisa... É diferente, né? Precisa urgentemente. É diferente de você criar uma proposta de governo e ali aplicar, e ali não. Quem tiver tem que cumprir o plano diretor. E passa por aí, né? Passa por aí esse projeto mesmo, de quando se fala em feira livre. Eu acho que o plano diretor pode alinhar esse procedimento e, a partir daí, reivindicar, buscar recursos. Osias, eleição. O povo hoje, você pode se acostumando logo, que todo mundo diz, Osias é candidato, é o clima, daqui para frente vai ser isso. Você hoje se sente candidato? Olha, eu me sinto naquele direito de votar e ser votado. Certo. Isso responde. Responde. Eu me sinto nesse direito. Tudo ainda passa pela convenção. Eu tenho uma preferência de um grupo, mas nem todos os outros grupos talvez tenham Você uma não pode preferência ser candidato sobre de mim. você mesmo, tem que ser candidato de um contexto. Então, né? hoje a gente tem assim um grupo pelo menos de 6 partidos, que eu diria que já seria o suficiente para, numa convenção, eu ter o apoio dos 6. Mas você tem que entender também que outros candidatos também terão outros 3, 4, 5, 6 partidos. Então, eu imagino mesmo que o grupo político adversário do prefeito Elias Lira é o grupo de Aglailson. Sem dúvida alguma, é um grupo histórico. Aglailson Júnior já é deputado, representa muito bem o pai dele. Não sei se o pai dele é o único condições. Eu posso discordar com você de uma coisa? A gente tá conversando, perfeito, uma opinião. Veja, eu acho o seguinte, eu já inclusive escrevi alguma coisa sobre isso aí no jornal, onde eu dizia o seguinte, o Aglailson Júnior, e eu trabalhei com ele, gosto dele, eu acho ele um cara assim... muito certo, correto, muito cumpridor dos seus compromissos. Aí ninguém pode dizer. Agora, sempre disse ele, Aglailson, tu não é político. Ele realmente aceita essa opinião, porque ele não é político, ele é comerciante. Ele diz, eu não faço determinadas coisas porque quem faz é meu pai, eu não sou político, comigo é assim. Ele tem uma linha boa, mas eu digo assim sempre. Tem que respeitar, né? Eu digo sempre o seguinte, o povo ainda é muito carente de carisma. Você sabe disso, atenção. É verdade. Não é? Infelizmente, a gente está falando uma coisa, Carlos, não adianta você ser um técnico espetacular e não ter carisma. Que é o que o pai tem. O pai é desorganizado, diga a ele publicamente, em todo lugar. O Aglailson é desorganizado, que eu nunca vi tão desorganizado administrativamente. Agora, politicamente, o carisma dele supera tudo. Ele é carismático. Em qualquer lugar que ele chega, ele levanta, galera, faz amizade, levanta o pessoal da população. Ele é muito bom. Então, dentro desse contexto, só tem um na família que poderia suprir essa necessidade. É uma opinião minha, uma visão minha, que é o filho mais novo, que é o Alexandre. O Alexandre, ele encaixa as duas coisas. Ele é sério, é um menino certo e tem carisma. Então, colocando aí, aproveitando deixa aí que você colocou aí Aglailson, um comparativo de Aglailson e do irmão Alexandre. Então, eu vejo assim, como um grupo organizado a disputar a eleição com um grupo organizado de Elias, o grupo de Aglailson. A polarização você acha que continua? A polarização continua. Eu tenho essa visão. Eu sei que o futuro prefeito passará certamente ou pela mão de Aglailson ou pela mão de Elias. E dentro dessa minha visão, pela administração de Elias, nos últimos 8 anos
né, que ele vai concluir para o ano, se Deus quiser, certamente ele vai ter discurso para convencer de que apoiará e deverá ser o sucessor. Tem uns boatos aí, vamos fofocar um pouquinho agora. Tem uns boatos aí no bastidores. O Elias não quer fazer sucessor. Elias não quer fazer sucessor. Por quê? Porque fez Brackfeld e deu errado. E depois pagou um preço. E agora é melhor, não tem reeleição. Vai cair, o prefeito que assumir, ele toma vai depois, de todo jeito. independente de que ele querer ou não. Eu não sei, eu não vejo muito por essa ótica, não. Eu também acho que Elias não tem essa visão, não, porque ele gosta tanto de Vitória. É. Eu acho que tudo que ele construiu, Ele quer que continue o trabalho dele. Essas praças assim, que ele refez, reformou, Muito outras bom, construídas, muito né? bom, E tantas outras coisas ainda que acontecerão. Eu acho que ele não vai querer que Vitória de Santo Antão venha a ser governada por alguém que despreze essas grandes obras que ele deixou, porque dificilmente o prefeito fará o tanto quanto. Até porque ele teve 8 anos. Eu digo os 8 anos sem falar nos outros 2 mandatos dele. Estou falando aqui para uma geração mais atual. Esse jovem de 17, 18 anos, que não conhecia Elias Lira antes, está conhecendo hoje. Então, antes, se Elias tinha pouco voto nessa faixa etária de 16 a 20 anos, hoje é quem mais tem voto é Elias nessa faixa hoje. A gente tem pesquisa em cima disso. Então, eu acho que Elias não passa por ele essa ideia de desprezar, né, politicamente o seu candidato para que venha provocar uma derrota, para que depois venha retomar a prefeitura. Eu acho que não passa por ele mesmo, até porque o povo não aceita mais isso, né? A sociedade, está aí a internet, está a rede social aí, cobrando o quê? Cobrando cada vez mais eficiência do governante, né? Mas deixa eu dizer uma coisa a você. O que eu estou dizendo a você não é em vão. Não é uma coisa imaginada. Eu ouço na rua, não concordo, eu acho que Elias vai querer fazer o candidato, sim. A minha opinião pessoal é essa. Mas eu vi acontecer isso numa candidatura aqui em Vitória. Eu vi Aglailson não querer a eleição do Demétrio. Eu presenciei, ouvi ele falar, Carlos, política passada, né, já passou, a gente está comentando que passou. Eu vi essa atitude por parte dele e o pensamento dele era esse que eu estou te passando. Olha, Demétrio, se for eleito, fica difícil retornar. E se Elias ganhar a eleição, o que estava realmente no páreo, ele não vai ter como administrar uma cidade grande dessa, vai estragar a cidade e eu tomo de volta. Errou. Foi um erro estratégico. É por isso também que eu acho que Elias não vai mais por esse caminho. Não, e o povo não aceita não, Biraca. Os jovens hoje estão muito atentos, estão muito políticos. Muito políticos. Olha, a gente estava falando de internet antes de a gente começar a conversa. Exatamente. Olha, hoje em dia, Carlos, acabou rádio. Eu digo isso com toda... a gente tem pesquisa hoje aqui, se você entrar na internet você vai ver, rádio, televisão, internet. Pode chegar em qualquer local que você vai ver um menino pequeno, 10, 12 anos já, na internet, acessando, e os outros atrás de informação, internet. Então, esse pessoal... O jovem quer resposta rápida, entendeu? E hoje eu acho que seria até uma burrice de qualquer um dos líderes de indicar alguém com o propósito de não ganhar. Hoje eu diria burrice, porque jamais receberia o perdão da sociedade. Deixa eu fazer uma pergunta agora, mais política também, porque inclusive o nosso tempo está chegando ao fim, para não ficar muito longo para o nosso internauta. Você sendo candidato de Elias, você acha que o Grupo Racha sairão outros candidatos? Eu imagino o seguinte, sabe, que temos bons quadros, como você já citou anteriormente, de industrial, de professor, de diretor de escola, etc. Eu acho que o máximo que pode acontecer é ele ia mandar tudo para a convenção. E todos vocês pertencem ao meu grupo, vocês se sintam no meu grupo. Então manda para a convenção. Se tem aí 10 partidos coligados para a majoritária, vamos votar na convenção. Eu acredito que ele talvez não vai lavar as mãos assim, propositadamente. Ele vai tentar conciliar, sem dúvida alguma. Ele vai tentar convencer o que é melhor para a Vitória. Se eu votei em você melhor como prefeito e votei em você melhor como secretário de Educação, então eu tenho que te convencer que tu, como secretário de Educação, vai ser melhor do que como prefeito. E vice-versa. Eu acho que essa conversa Elias vai ter como cara. Essa mediação. Até porque Elias achou a sabedoria. Isso é bíblico. Está lá em Provérbios. Uns acham a sabedoria e outros apenas enriquecem os conhecimentos. Eu diria... Tem uma diferença. Tem diferença. Eu, inclusive, eu me coloco como... Mas todos são bem-aventurados, viu?
A Bíblia abençoa todos. Bem-aventurados aqueles que acham sabedoria. E bem-aventurado aquele que engrandece os seus conhecimentos. Então eu ficaria aproveitei para engrandecer meus conhecimentos e dizer que Elias encontrou a sabedoria. E ele, como um grande mestre que é, no meio político, no meio empresarial, ele não vai dar murro em ponta de faca, como diz o ditado. Eu acho que ele vai conciliar, e o máximo que pode acontecer, manda para a convenção, quem tiver mais partidos te apoiando, tu vai ser o candidato, pronto. Mas eu acredito que muito antes disso, a gente vai ter uma definição. Até porque todo mundo trabalha no contexto, todos pensam pelo bem de Vitória. Exato. Né? Seja Edmo, seja Paulo, seja Zé Catinga, seja Alexandre Frei, ninguém está pensando negativamente, tenho certeza. E eu, a propósito, eu sempre pensei nisso, advoguei gratuitamente, até a Defensoria Pública em Vitória. Eu fiz Defensoria Pública logo que me formei, passei 8 ou 10 anos, né, nos corredores do fórum, ajudando a sociedade e a justiça. Porque não existe justiça sem advogado. Então eu fiz isso, passei 10 anos no gabinete de Elias com ele como deputado, hoje eu estou secretário, fui vereador em 2 mandatos, eu conheço a história de Vitória, a única coisa que eu posso dizer é que eu estou preparado para o desafio. Mas se não for a minha vez, eu vou agradecer muito a Deus pelo resultado. Porque muitas vezes a gente não está... Deus não quer aquilo para você agora, a gente é que insiste. De querer aquilo que Deus não te permite. E não consegue enxergar o que nos é traçado por Deus. Mas dentro desses ideais, né, que eu tenho, meu propósito é seguir em frente, trilhar pelo caminho da fé e pedindo a Deus que todos nos abençoem. Osías, a gente passava o dia todo conversando aqui. Bate-papo bom, aprendi muito com você hoje, muitas coisas que eu não sabia. Você tem bons conhecimentos. Mas é porque na internet esse tempinho é fato. Obrigado pela sua presteza de vir aqui conhecer nosso humilde local. Obrigado também pelo convite. Eu tenho certeza que Carlos aí Carlos é o nosso... Está registrando tudo. Nosso assessor aqui para imagens e podcast também. Isso aqui vai para o podcast, viu? Eu agradeço muito essa oportunidade e que todos fiquem com Deus.